Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Que saudade, né? Que bom mais um domingo, a gente juntinhos aprendendo a palavra de Deus. E nem conto pra vocês, viu? A gente chegou na nossa última lição. Pois é, vamos aprender a nossa última lição. A lição 13, sim, a lição 13. Então, se você ficou ligadinho aí com a gente durante todas essas 13 lições, hoje a gente vai finalizar essa revista. Mas não pense você que acabou não. Semana que vem começa mais uma revista. Então não perde não, hein? Pois é. Nossa aula hoje vai falar sobre uma pessoa que era de muita oração. Ele orava bastante. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos juntos orar. Como sempre a tia fala, façam seus pedidos de oração, leve a Deus e Ele irá responder conforme cada uma das necessidades. Não esquece de orar por mim, hein? Por favor. Pois é. Então, você já pensou em quem precisa da sua oração? Então, agora juntos nós vamos orar, para que o Senhor se faça presente na nossa aula e também entre com providência naquilo que você tem pedido para Ele, certo? Vamos orar juntos? Então, vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua presença. Senhor, te damos graças, Senhor, por essa honra e esse privilégio, Pai, de poder aprender, Senhor, mais e mais da Tua palavra, Pai. Nós pedimos para que o Senhor venha se fazer presente, Senhor, em nossos meios e também derramar da Tua graça e da Sua misericórdia sobre nós. Senhor, a cada pedido que está sendo feito, Pai, que o Senhor venha acolhê-los e entrar com a devida providência, Senhor. Se é cura, se é transformação, libertação, que o Senhor entre com a providência necessária, Pai. Alcança, Senhor, o coração de cada uma dessas crianças, Senhor, os seus familiares, e abençoa, Senhor, a nossa aula, Pai. Se faz presente e sela em nossos corações a Tua palavra, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Muito bem, criançada. Já oramos, né? Já conversamos um pouquinho, já falamos um pouquinho. Mas me conta aí, a semana de vocês foi abençoada? Eu fiquei sabendo aí que teve um culto 10. A tia não pôde ir porque a tia tava trabalhando, mas no próximo eu quero tá lá, hein? E eu vi as fotos, vocês estavam lindos e a tia ficou morrendo de saudade de abraçar todo mundo. Mas no próximo eu vou abraçar todos vocês, hein? E não percam o próximo culto, hein? Porque tava lindo ver vocês todos juntos de novo. Mas antes da gente começar a nossa aula de hoje aqui, vamos cantar um corinho? A tia tem um corinho que a tia gosta muito, muito mesmo. A tia cantava sempre lá na salinha. Então, vamos cantar juntos hoje. Se você não lembra, a gente vai cantar pra você lembrar. Então, chama todo mundo, porque agora é o momento do louvor. Vem, galera! Vem, papai, vem, mamãe, tios, vizinhos, cachorro, papagaio. Vamos todo mundo cantar juntinhos, certo? E para começar, o nosso louvor fala sobre o coração. Sim, o coração. Então vamos lá? E é assim, ó. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Aprenderam? Lembraram aí o louvor? Então a gente vai cantar mais uma vez. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz
e sorridente, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Muito bem, que a alegria do Senhor alcance o coração de cada um de vocês, porque essa alegria, ela nos dá um prazer enorme, porque quando a gente está na presença de Deus, a gente é muito feliz, certo? Que tal a gente começar a nossa aula de hoje? O que vocês acham? Eu acho uma boa ideia. Acho o máximo a gente começar a falar da palavra de Deus. Vamos lá? Hoje a gente vai estudar a lição de número 13. Sim, a lição de número 13. E fala sobre Daniel, um homem de oração. Pois é, a gente vem falando todas essas lições sobre o povo de Israel. E o povo de Israel estava de novo, né, no cativeiro, sim. O povo de Israel, eles tinham a presença de Deus, porém eles acabavam sempre permitindo que coisas ruins entrassem no meio deles. Durante todas essas aulas a gente foi vendo sobre isso, né? Eles permitiram a idolatria, permitiram tantas outras coisas entrarem no meio deles e, diante disso, eles permitiram que o Senhor se afastasse do meio deles e acabaram tendo problemas em relação a tudo isso. Então, eles foram levados cativos, né, na Babilônia. Sim, na Babilônia. E lá na Babilônia tinha um rei que se chamava Dário. Sim, o rei Dário. O rei Dário, ele decidiu nomear alguns ministros. Foram 120 ministros. E 3 príncipes. 3 príncipes, ou seja, tinham 120 ministros e os 3 príncipes que mandavam, assim, vamos dizer, mandavam nesses 120 ministros. Eles olhavam se eles estavam realizando corretamente o serviço, eles estavam ali todos observando esses 3 príncipes, se os ministros estavam corretos, né, no que eles estavam fazendo. Então, dentro desses 3 príncipes, tinha um ali especial. Sim, ele mesmo, se você pensou que foi Daniel que eu ia falar, pois é, era ele mesmo, Daniel. Daniel, ele era um servo do Senhor, muito temente e de muita oração, muita oração. Então Daniel era um desses príncipes, né, lá da Babilônia. E Daniel, ele se destacava muito, muito, muito mesmo. Por que ele se destacava? Porque ele era correto naquilo que ele fazia. Ele fazia tudo que era possível a ele. E ele fazia certo. Ele não roubava, ele não fazia coisas que não deviam. Pelo contrário, ele fazia tudo corretamente. E isso chamou a atenção do rei. O rei olhou e falou, nossa, como ele é bom, né? Como ele se destaca, como ele é íntegro, né? É uma pessoa reta, né? Que faz tudo correto. Isso chamou a atenção do rei Dário. E o rei Dário achou até por bem subir Daniel de cargo. Só que lembra que a tia falou que tinha alguns ministros, né? 120 ministros, mais os 3 príncipes, contando com Daniel. Então tinha muita gente ali nesses cargos. Essas pessoas viram que Daniel estava se destacando. Ele estava se saindo muito bem naquilo que ele foi mandado para fazer. Ele estava se destacando. Então isso, sabe o que aconteceu? Cresceu uma plantinha dentro do coração deles. Sim, uma plantinha. Que se chama inveja. Sim, eles estavam com inveja de Daniel. Então, eles ficaram vendo que Daniel estava se saindo muito bem naquilo que Daniel estava fazendo. E eles começaram a sentir inveja. Eles não gostavam de estar vendo que Daniel estava se saindo bem, que o rei estava dando destaque a Daniel e eles ficando para trás. Então aquilo começou a deixar no coração deles o ódio, a raiva, né? A inveja crescer aqui. Uma plantinha bem feia que não deve crescer nos corações, viu? A inveja. Pois é. Eles deixaram essa plantinha crescer. E juntos, eles estavam tentando bolar alguma coisa, pensar em alguma coisa para prejudicar Daniel. Por que eles estavam pensando nisso? Porque eles achavam que Daniel não merecia crescer
Não merecia, só porque ele tava fazendo tudo certo. Pra eles isso não contava. Daniel, tipo assim, Daniel tá fazendo certo, mas ele não merece isso. Não merece. Nós merecemos, ele não, entendeu? Mas, diferente deles, Daniel sempre tava em oração. Daniel sempre estava conectado com Deus. Então ele procurava sempre fazer a vontade de Deus na vida dele. E guiado pelo Espírito de Deus, Daniel realizava as coisas corretamente, né? Ele era íntegro, ele era uma pessoa que andava em retidão. Então, isso acabava colocando Daniel ali, né, em dificuldade com eles. Porém, eles decidiram que iam prejudicar Daniel, porque não era certo Daniel ganhar um cargo maior e eles não. Por que Daniel vai ganhar e a gente não? Então eles se juntaram os ministros com esses príncipes, né, os 2 príncipes, e falaram, vamos procurar alguma coisa aqui no serviço de Daniel para ver se a gente acha algum erro. E eles começaram a folhear. E olharam. Eles não acharam nada. Porque Daniel era um servo de Deus. Então eles não acharam nada que pudesse dizer que Daniel roubou o reino. Não, Daniel não roubou. Eles não acharam nada que pudesse falar, Daniel escondeu alguma coisa aqui, hein? Eu acho que aqui a gente vai poder. Não. Eles não acharam absolutamente nada que pudesse condenar Daniel diante da situação. Ou seja, Daniel era íntegro, ele tinha uma vida reta. Ele vivia em retidão. E eles não acharam nenhum problema que pudessem colocar Daniel lá, né, em dificuldade com o rei. Mas aí vocês falam, Tia, então fechou. Agora acabou. Eles olharam, viram que Daniel era um cara do bem e que ele fazia as coisas certinha. Acabou. Eles não vão mais nem olhar pra trás, vão deixar Daniel fazer as coisas do jeitinho dele. Não. Eles começaram a pensar uma forma de prejudicar Daniel que não fosse mais relacionada ao reino. E claro que eles acharam uma coisa que podia prejudicar Daniel. Daniel, ele era um homem de oração, como a tia falou. Ele era um homem que estava conectado com Deus. E isso eles observaram. Eles viram que Daniel adorava somente a Deus e a mais ninguém. O povo babilônico, eles tinham o costume de adorar outros deuses, tinha estátuas. Daniel, não. Daniel adorava somente a Deus. E ele orava, né? Ele buscava a presença de Deus. Isso era bom, né? Isso era maravilhoso para Daniel. E era por isso que Daniel se destacava, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele tinha a presença de Deus na vida dele. Então, eles começaram a observar que Daniel tinha os hábitos dele de buscar a presença de Deus. E eles tiveram uma ideia. Tiveram uma ideia. Juntaram todos os ministros e os príncipes e foram falar com o rei Dário. Rei Dário, que o rei viva, né? Tudo bem com você? Então, a gente estava conversando, né? E a gente viu, assim, que a gente deveria fazer aí um tempo, né? Uns 30 dias aí, em que ninguém adorasse a outro Deus. Ninguém adorasse a nenhum Deus, nenhuma estátua, nada. Não adorasse a nada. Somente a você, rei Dário. O que você acha? O que você acha? Vamos fazer aí 30 dias só buscando você. Se a gente tiver algum problema, que seja que a gente vai encontrar com você. E não buscar outros deuses. Durante 30 dias, vamos fazer isso, rei Dário? Rei Dário olhou, pensou. Pode ser. É uma boa ideia. Vamos ficar então 30 dias aí sem buscar nenhum deus. E o que vocês precisarem, vocês falem comigo. E lá foi o rei Dário e carimbou lá essa lei em que obrigava todo o povo, né, ali da Babilônia, só buscar ele nesse caso de necessidades, não buscar outro Deus. Ou seja, eles não poderiam, de forma alguma, adorar outro Deus. Nenhum Deus, nem a estátua deles lá, nada, né? Daniel ficou sabendo de tudo isso.
Aí vocês pensam assim comigo, tia, então se Daniel ficou sabendo, a gente já sabe que Daniel adorava somente a Deus. Quando ele ficou sabendo, então, de que não podia adorar nenhum Deus, com certeza ele falou, Senhor, ó, você tá vendo, né? Eles decidiram fazer essa lei, eu não vou mais buscar o Senhor durante esses 30 dias. Então, por favor, me entenda, né? A situação é essa. Vocês acham que ele fez isso? Não, Daniel não fez isso. Ao contrário de muitos de nós, que com certeza faria isso, né? Aproveitaria essa oportunidade para deixar de buscar a presença de Deus, o que é errado. Nós estamos muito errados quando muitas vezes a gente tá indo dormir, né? Ai, eu tô tão cansado hoje. Não vou orar, não. Deus vai me entender. Ele vai entender que, né? Ele vai entender, ele sabe que eu tô com sono, eu tô cansada. Então eu não vou orar hoje, só hoje, né? Aí chega amanhã, adivinha só. Tia, hoje eu tô com mais sono ainda. Deus vai entender se eu não orar de novo antes de dormir. Porque você sabe, né, tia, eu tô cansada, tô meio exausta. Hoje o dia foi puxado, fui fazer as lições de casa, né? Que me passaram lá da igreja, me passaram da escola, né? Eu tô fazendo tudo aqui em casa, então, ai, tia, eu tô tão cansada. Não vou orar hoje, o Senhor vai entender. Pois é. Daniel não fez dessa forma, não. Pelo contrário, ele foi e fez o que ele fazia todos os dias. Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, Daniel tirava o tempo dele de oração. E ele foi orar. Ele ficou sabendo de tudo isso, adivinhem só vocês. Ele foi orar, foi buscar a presença de Deus. Mas tia, alguém não falou pra Daniel que não podia orar? Não, Daniel sabia. Ele fazia parte lá, né, dos príncipes do rei. Ele sabia da lei e ele sabia da consequência que isso podia trazer. Mas ele não se importou, porque ele tinha que adorar a Deus e levar o período dele de oração, independente do que fosse acontecer. E lá foi Daniel. Ajoelhou, subiu, né, no seu quarto, abriu sua janela e ajoelhou para orar. Pois é, ele orou. E claro que aquelas pessoas que estavam querendo prejudicar Daniel estavam só esperando essa oportunidade. E quando ele ajoelhou para orar, que eles olharam e falaram, meu Deus, vamos correr e avisar o rei que Daniel tá lá buscando o Deus dele, corre, vamos. E lá foram eles falar que Daniel estava buscando a outro Deus, quando não era para fazer isso, né? Na lei deles lá não podia. Mas Daniel foi fiel a Deus, independente da circunstância que estava passando, ele foi fiel, ele continuou em oração. Ele tinha um período dele de 3 vezes ao dia orar, e ele continuou, mesmo diante dessa lei. Ele foi fiel a Deus. Ele sabia que a oração era o que precisava para a vida dele. Sabia que isso ia mudar a vida dele. A oração trazia força diária para ele continuar. E é isso que a gente tem que fazer, que nem Daniel. Orar, buscar a presença de Deus. Porque a oração, ela move montanhas, ela muda a história, ela muda cativeiros, né? E a consequência para quem fizesse, né, ao contrário do que a lei mandava, é que essa pessoa seria jogada na cova dos leões. E, pois é, Daniel orou, buscou a presença de Deus. Aquelas pessoas viram ele buscando a presença de Deus, contaram para o rei que ele estava orando a outro Deus. E o rei falou, ele tá descumprindo a lei, né? Então a gente vai ter que jogar Daniel na cova dos leões. Pois é, o rei, ele ficou muito chateado de ter que fazer tudo isso. Ele não queria, tentou, né? Mas a lei era essa. Quando um rei decretava uma lei, ele não podia voltar atrás, né? Mesmo que fosse por alguém da família, alguém que ele gostasse muito. Ele tinha que cumprir aquilo que ele havia decretado. E não foi diferente com Daniel. Lá foram eles e jogaram Daniel na cova dos leões. E quando o rei, né, foi lá, colocaram ele lá na cova, o rei falou, Daniel, eu espero que o Deus a quem você serve com tanto zelo, ele possa te livrar. Pois é, e aí ele fechou a cova ali, né,
colocou a pedra, selaram tudo e foram embora, deixaram Daniel lá na cova. E durante essa noite em que ele passou em casa, o rei ficou muito inquieto, né? Ele não quis música, talvez nem se alimentou direito, não dormiu durante a noite, porque ele se preocupou com Daniel, né? Ele estava aflito diante da situação de Daniel. E logo que amanheceu, ele foi até a cova dos leões, mandou abrir e chamou por Daniel, porque ele estava desesperado, né? E aí quando ele abriu, lá que abriram a cova, que ele chamou Daniel, ele respondeu: ó rei Dário, que você viva, né? E o rei percebeu que ali Deus estava com Daniel. Pois é, Daniel foi jogado na cova com leões, famintos, porém saiu de lá sem sequer um arranhãozinho, um pedacinho de juba enroscado na cabeça dele, na barba, seja lá na roupa, nada ele saiu. Nenhum arranhãozinho, nenhuma garra encostou em Daniel, porque o Senhor não permitiu. O Senhor enviou um anjo para ficar lá dentro da cova com Daniel, protegendo ele, não permitindo que os animais encostassem nele. Por que de tudo isso, né? E o rei viu, né? O que é melhor, o rei viu que Deus era na vida de Daniel. Deus abençoou, cuidou de Daniel. Daniel, ele foi fiel até o fim ao Senhor, até o fim. Antes ele já orava, ele buscava a presença de Deus, né? Diante de tudo, e isso destacou ele, né? A presença de Deus destacou a Daniel, porque ele tinha uma direção a seguir. Ele tinha o Espírito Santo que guiava a presença dele, né? O Espírito de Deus guiava Daniel. Ele guiava, fazendo com que ele tomasse as decisões corretas, fizesse as coisas corretas. E foi o que chamou a atenção das outras pessoas, né? O que trouxe inveja no coração de outras pessoas. A presença de Deus na vida de Daniel. E quando eles lançaram essa lei de que não deveria se buscar outros deuses, Daniel continuou fiel a Deus. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes algumas adversidades, algumas dificuldades, né, alguns momentos difíceis na nossa vida faz com que a gente perca a direção, né, que é a presença de Deus. Que nem a tia falou, muitas vezes a gente vai dormir, a gente tá cansado, aí a gente fala, hoje eu não vou orar, eu tô muito cansado. Ou de manhã, você já levanta correndo para tomar café, não quer nem saber de falar com Deus. E isso tá errado, porque a gente tem que ser grato a Deus, né? Se você ora antes de dormir, você tá agradecendo pelo dia, pela vida que Ele te proporcionou durante todo aquele dia, os livramentos que muitas vezes a gente sequer enxerga. E quando você levanta, você tem que ser grato a Ele pela noite de sono que Ele proporcionou e por mais um dia de vida que Ele tá te dando, né? E isso é muito importante. Daniel, ele fazia isso, né? Ele buscava a presença de Deus e a gente tem que ser como Daniel. Buscar a presença de Deus independente das adversidades. Ele foi lançado na cova com leões, mas o Senhor protegeu ele, porque ele era fiel a Deus, ele era fiel. Mesmo diante da lei que era contrário a isso, ele foi fiel ao Senhor e o Senhor foi fiel a ele, né? O Senhor cuidou, protegeu, guardou a vida de Daniel. Então, nós possamos ser, né, fiéis ao Senhor. Então, quando vocês forem orar, agradeçam a Deus pela vida de vocês. O Senhor nos dá livramentos que sequer a gente imagina. Às vezes a gente nem sabe, mas o Senhor nos livrou durante aquele dia de alguma coisa que poderia ter sido ruim. Muitas coisas a gente até consegue ver, né, o Senhor livrando. Outras não, o Senhor livrou e a gente sequer soube disso. Então sejam gratos ao Senhor, não deixem de orar antes de dormir, quando vocês acordam, durante o dia tirem um período para isso. Agradeçam a Deus o tempo todo, porque nós não merecemos, mas o Senhor ele é muito fiel e misericordioso com as nossas vidas. Então, criançada, aproveitem esse momento, vocês estão sem aulas, né, presenciais na escola. Tirem um tempinho para adorar a Deus, ouvir os louvores, orar,
façam como Daniel, busquem a presença de Deus, porque se por acaso a gente tiver pela frente uma cova, né, dos leões para enfrentar, a gente vai passar por isso com a presença de Deus nas nossas vidas, certo, criançada? A tia não leu hoje o texto, né? O nosso texto áureo, ele tá lá em Efésios 6, 18b. E fala assim: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. É isso. A oração, ela vai além daquilo que a gente pode ir. A tia tá aqui falando com vocês, tá alcançando vocês aí na casa de vocês. Já é bem longe, né? Eu já tô conseguindo alcançar vocês bem além. Mas o Senhor, ele alcança muito mais do que a gente pode imaginar. Então, orem pelas pessoas, orem por aqueles que precisam, né? Quando a gente fala do campo missionário, tem tantas crianças que necessitam das nossas orações. Orem por elas, né? Tem países que estão sendo destruídos e as crianças são alvos, né, de tudo isso. Então, orem por essas crianças, orem por aqueles ministros e pastores que estão lá na frente, né, no campo missionário. E não se esqueçam de ter uma vida de oração com o Senhor, né? Sejam como Daniéis na vida, né? São todos Daniel, íntegros e sempre ouvindo a voz de Deus, né? Orando, buscando a presença de Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que vocês tenham aprendido tudo isso, certo? Antes da gente encerrar, vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento que passamos juntos, certo? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Pai, por esse momento que passamos, Senhor, reunidos na Tua presença, Pai. Eu te peço, abençoa o dia de cada um deles, se faça presente e cele em nossos corações, Senhor, a Tua palavra. Nos dê uma semana de vitória, Senhor, uma semana de paz, de livramentos, guardando a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a cada uma dessas crianças, Pai. Se faz presente no lar delas, Pai. É o que eu te peço, eu te suplico e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, criançada. Já tá com muita saudade, não vejo a hora da nossa aula voltar a ser presencial. Mas não esqueçam que a tia ama vocês do fundo do meu coração e tá morrendo de saudade. Um beijo grande e não esqueçam de ser como Daniel. Crianças de oração, de muita oração, porque o Senhor cuida de todos nós quando a gente é guiado por Ele, certo? Beijo, criançada. Tchau, tchau.